Advogado, se você fechar muito contrato sem planejamento, tu pode quebrar o teu escritório. É isso mesmo. Hoje eu vou falar sobre como você manter as suas campanhas planejando bem o seu fluxo de caixa. Olá, me chamo Rafael Motos, sou advogado especialista em marketing e vendas, sou sócio fundador da Conversão Jurídica, uma empresa especializada em marketing, gestão e vendas para escritórios de advocacia. Se você quer saber como a gente pode te ajudar a prospectar clientes todos os dias usando o digital, clica aqui no link da descrição desse vídeo, que lá tem todos os links de contato para entrar em contato com a gente e você orçar um serviço com a gente. Pessoal, hoje eu vou falar de um tema bem diferente, que às vezes a gente não para pensar, que é que você, se não planejar corretamente, você pode quebrar prospectando muitos novos clientes. E fica aqui, ó, para tu entender como é que funciona isso. O que acontece? Existe um negócio, fluxo de caixa. O que é o fluxo de caixa? Vou até olhar aqui para vocês. Fluxo de caixa é efetivamente o dinheiro que tem no teu caixa da tua empresa. E o que acontece? Tem uma dinâmica bem específica no jurídico, que é o quê? Esse descasamento entre entrada e saída. Por quê? Vamos imaginar. Você advoga no previdenciário. Você está prospectando clientes para receber só no êxito, que é o comum, né, na advocacia. Então, a galera que trabalha com demandas de êxito, trabalhista, previdenciário, bancário, algumas áreas, enfim, tem algumas áreas no geral que você tem que fazer um investimento bem alto, porque o grande volume de honorários que tu vai receber é só apenas ao final. E aí o que acontece? Quando o pessoal vai para o digital, ele não faz esse planejamento do quanto que precisa investir para que esse descasamento acabe. Ou seja, se o meu processo acaba, eu começo a receber daqui a 12 meses meus honorários, eu tenho que entender que em 12 meses só vai ter saída de dinheiro, não vai ter entrada, mesmo prospectando novos clientes. Por isso que eu digo que se tu prospectar muitos clientes sem planejamento, tu pode quebrar teu escritório, porque vai ter só saída. Até lá, tu precisa sobreviver. E como é que tu sobrevive? Tendo esse planejamento. Então vamos aqui, o que você precisa entender nesse planejamento. Então primeiro, essa questão do fluxo de caixa jurídico. Então a primeira coisa que você tem que entender é essas entradas. Entrada, né? O dinheiro que entra no teu caixa. O que tu tem que analisar? Primeiro, tu tem que analisar o teu ticket médio. Ou seja, o que é o ticket médio? Ou efetivamente, quando tu ganhar o processo, quanto que vai entrar? Então, o ticket médio é isso, tá? Então, o tamanho de cada entrada. Segundo, o número de contratos fechados. Então, o volume de contrato. Terceiro dado é a taxa de pagamento à vista, dinheiro imediato. Ou seja, se tu vai receber ali alguma parcela à vista, tu tem que metrificar isso. Tá? Acontece muito com a galera no geral, de quem cobra honorários iniciais, por exemplo. Às vezes o pessoal acha, não, eu vou cobrar honorários iniciais e vai resolver meu problema. Depende, porque nem tudo tu vai conseguir receber à vista. Então, por exemplo, tem um cliente nosso aqui que faz distrato de multipropriedade. Ele cobrou, sei lá, R$ 4.000 para dar entrada no processo. Só que na grande maioria das vezes, para que você consiga fechar esses contratos, o pessoal não consegue fechar contrato cobrando à vista. Tem que parcelar. E essa parcela vai ter esse descasamento. Tu vai ter que ter esse acompanhamento desse fluxo de parcelas além do êxito no final, né? Então, esse é um ponto importante. Segundo, também é importante tu medir qual é a taxa de pagamento parcelado. Então, o dinheiro diluído ao longo dos meses. Vai ter algumas vezes que tu vai receber à vista, beleza, ótimo. Mas a grande maioria das vezes, principalmente no digital, você vai receber, na grande maioria das vezes, parcelado, tá? Beleza, então tu entendeu aqui a entrada é relativamente simples. Agora a saída, né? Então, efetivamente, o dinheiro que tu tá gastando aqui. O tempo médio de colheita, atraso no recebimento pressão no caixa. O que é a colheita? Quando efetivamente vai entrar o teu processo. Então, se o teu processo demora em média 18 meses e tu não tem caixa para aguentar até os 18 meses, pouco importa a tese do momento ou hype. Tu tem que achar uma tese, tu tem que achar uma área que te dê um pagamento mais encurtado, mesmo que não seja no horário inicial. E aí, esse planejamento é importante porque aqui tu já consegue definir. Opa, eu só tenho caixa para 6 meses. Então, por que eu vou pegar um produto que vai me dar um retorno de 18 meses? Vou dar um exemplo aqui. A gente está conseguindo ter baitas resultados aqui em auxílio acidente. O cliente nosso aqui fechando 200 contratos, 250. Aí a pessoa vê a gente anunciando no Instagram, o case, putz, eu quero anunciar também, tá bom. Aí o que acontece? A pessoa chega aqui, não faz esse planejamento, não entende do produto, e aí a pessoa vai lá e se planeja para 6 meses, só que é um produto que tu vai ganhar na grande maioria das vezes no judicial, porque no administrativo tu vai perder. Então tu vai ter que entrar judicialmente e vai ter que esperar mais tempo, naturalmente, porque o judiciário demora mais. E a pessoa não fez planejamento. Pouco importa se ela fecha 10 ou 1.000 contratos por mês. Ela vai quebrar em 6 meses. Pouco importa. Por quê? Porque não vai ter essa entrada antecipada. Eu, sabendo disso, eu consigo planejar para criar um plano de ação para ou achar um outro produto mais rápido, a exemplo, por exemplo, de um pedido de análise, de um deferimento tácito, de um BPC que tem uma procedência altíssima no administrativo, um auxílio doença para me gerar caixa. Mas, Rafael, são teses ruins, pouco importa, porque tu tem que criar uma estratégia que tu consiga sobreviver ao tempo para tu conseguir receber os honorários do auxílio acidente.
Pouco importa se o ticket dele é maior. Tu tem que ter planejamento e estratégia para que tu consiga sobreviver até lá. Então isso é importante. E pouquíssimas pessoas param para analisar isso. Então, este é o primeiro ponto que a gente precisa entender com bastante cautela. Um outro ponto importante também é as saídas à taxa de inadimplência. Por que é a taxa de inadimplência? O pessoal, quando vai para o digital, ele não leva em consideração que no digital tem inadimplência. Tem inadimplência por quê? Lembra do que eu falei que as entradas são parceladas? Nessa parcela no geral, você vai precisar ter um outro setor que é financeiro, que é um acompanhamento desses pagamentos. E quando o advogado vai para o digital, na grande maioria das vezes, ele não tem esse hábito de parcelar, ele não tem esse hábito de fazer esse acompanhamento. Então, vai ter os clientes mala mesmo, que vai te dar um traço mesmo você acompanhando, e vai ter cliente que simplesmente não vai lembrar de pagamento porque tu não tem um fluxo de acompanhamento. Então, tu vai ter que ter um setor financeiro bem amarrado que acompanha esse cliente. Por quê? Porque senão a tua taxa de inadimplência vai nas alturas, tá? Porque isso aqui é uma realidade no digital, tá? Então não se iluda. Ah, não gosto de inadimplência, não. Procure entrar com só processo judicial para você reservar os honorários. Aí vai ter juiz que não vai deixar reservar e o cliente vai achar alguma forma de não te pagar. Essa é a realidade, infelizmente, tá? Eu tô te alinhando aqui a expectativa para tu entender. Beleza? Então essa é uma métrica importante para tu medir. Outro ponto importante que tu tem que analisar aqui é a previsibilidade. Vai ter o plantio, vai ter a colheita, né? O que vai te garantir a previsibilidade aqui é a taxa de protocolo. Então a gente coloca aqui, ó, a taxa média de protocolo. Contratos que viram processo. Por que isso? O que acontece? Tem um outro vídeo aqui no canal que a gente explica a questão do funil de vendas. Dentro do funil de vendas, a gente criou uma dinâmica no digital, na grande maioria das pessoas fazem isso e funciona super bem, que é o quê? A gente pedia a documentação depois do fechamento de contrato. Só que tem muitas pessoas que fecham o contrato e não conseguem viabilizar a documentação. Então, essa é uma métrica extremamente importante para que tu consiga ter essa previsibilidade. Qual é a taxa média de pessoas que viram efetivamente protocolo, né? Pasta fechada, número de protocolo. Pasta fechada é quando a pessoa tem toda a documentação e protocolo em si é quando tem todo o documento viável para a gente protocolar judicialmente ou protocolizar, né? Como alguns gostam de falar. Então essa aqui é uma previsibilidade que a gente gosta de medir também, dessa taxa média de protocolo. E uma outra taxa que eu gosto de ver é a taxa média de vitória. Não adianta eu entrar com 100 processos e ganhar 10. É importante que eu consiga entender tudo isso. É importante que eu faça esse cálculo. Eu tendo esses dados, eu consigo fazer um baita planejamento. E olha que não é algo complexo, tá? Então vou até abrir aqui todos os dados. Não é algo complexo. Então eu vou precisar ver as entradas reais, mais as entradas futuras, menos as saídas e riscos. Saldo do caixa. Então o que entra, ticket médio mais número de contrato. Quando entra, porcentagem à vista e parcelado. Tempo de colheita. O que não entra, inadimplência, etc. E aí a gente consegue fazer um planejamento que eu postei no vídeo anterior do vídeo de como fechar 100 contratos no digital. Porque eu trouxe vários cenários que você consegue ver quando efetivamente tu consegue escalar. E aí tu consegue criar um planejamento específico. Então vamos aqui para vocês, só para vocês entenderem a lógica. O que eu preciso medir aqui? Então, um exemplo. Eu vou pegar as minhas saídas. Então, tipo, se eu sei que o meu processo demora tempo de colheita, vamos dizer que demore 12 meses. Se eu sei que esse processo demora 12 meses, naturalmente eu não posso esperar um retorno em 3 meses. Vou colocar aqui taxa de entrada à vista 0. Por quê? Porque eu entro só em êxito, taxa parcelada 0, porque eu não cobro nada no processo. Estou fazendo aqui, por exemplo, um trabalhista ou um previdenciário. Estou pegando aqui o pior cenário para você entender, tá? Vou pegar o meu ticket médio aqui, vou colocar, o auxílio acidente hoje está em média uns 10 mil. Aí beleza, taxa média de protocolo, eu vou colocar aqui 50%. Honorários previstos, quantos processos eu ganho em média, eu vou colocar também 50%. Isso aqui nem precisa inicialmente, foi só... Essa questão do protocolo é muito mais focado no funil de vendas do que no planejamento geral. Eu trouxe aqui mesmo para vocês entenderem a lógica. Então, se eu sei aqui o seguinte, ó, aí eu vi a taxa média de colheita 12 meses, a inadimplência 20%. Não vai entrar nada à vista nem parcelado. E a cada processo eu vou ganhar 10 mil. E eu vou ganhar metade desses processos. E aí eu vou pegar o quê? Número de contrato fechado. Vou querer colocar, por exemplo, 20 contratos por mês, tá? E o meu custo de aquisição do cliente, meu CAC, vamos dizer que seja R$300. Aí eu vou pegar aqui R$300 CAC vezes o meu número de contrato fechado. Então, o meu investimento aqui vai ser 300 vezes 20,
vai dar 6 mil reais. 6 mil reais mensal. Esse é o meu investimento mensal para que eu consiga 20 clientes no meu planejamento aqui. Beleza, Rafael? Então, eu tenho um custo de 6 mil reais mensais. Aí vamos pegar aqui agora tempo de colheita. Então, eu só vou receber daqui a 1 ano. Então, eu já vou ter que pegar o quê? Essa projeção de custo. Projeção de custo. Eu vou pegar os meus 6 mil vezes 12. Por quê? Porque é a taxa média de tempo que eu demoro para colher. Investimento aqui de 72 mil reais. Só para mídia, só para o tráfego, tá? Só para o tráfego por enquanto. Tô só pegando aqui o meu custo de aquisição. Fora equipe operacional, fora sistema, fora tudo isso. Só que eu não ganho tudo isso. Então, Aí agora eu vou projetar o meu custo, agora eu vou projetar o meu projeção de receita. Eu tô plantando aqui 20 contratos por mês. Então, eu vou pegar aqui número de contratos fechados. Contratos vezes o meu ticket médio. Então, eu vou pegar aqui o meu ticket médio, que é o número de contrato vezes o que efetivamente vai ganhar. Eu vou ganhar aqui contratos 20 vezes 10 mil, 200 mil. Só que também tem a questão que dos 200 mil que eu vou plantar, eu não vou ganhar todos. Então, eu vou pegar aqui da minha plantio 20%, tem inadimplência. Então, já vou pegar aqui meus 200 mil e vou diminuir 20% da minha inadimplência. Menos 20% de inadimplência. Então, aqui já vai para 160 mil. 160 mil. Só que a taxa média de vitória, eu estou levando em consideração que 50%. Se você tem 70%, 80%, 100%, beleza. Se você tem 10%, aí você tem que ir considerando esses pontos, tá? Então, eu tenho inadimplência aqui de 20%, então eu vou pegar a minha inadimplência. Meu valor já da inadimplência com 50%, né? Então, eu vou pegar aqui menos 50%, que vai dar 80 mil. Então, levando em consideração esse meu planejamento aqui, eu vou ver se vale a pena. Então, tipo assim, olha, Rafael, para eu pegar aqui 80 mil por mês, líquido, garantido no sentido de, levando em consideração taxa de inadimplência, levando em consideração toda a minha inadimplência e a minha taxa de vitória, eu tô plantando efetivamente 80 mil reais. Só que eu tô só gastando 6 mil, né? Então, olha o retorno que dá. De retorno líquido aqui vai dar 72 mil reais por mês. E quando eu multiplico, aí eu vou tirar aqui o meu custo de aquisição, que é 6 mil. Aí quando eu multiplico por 12, aí vai dar 888 mil reais por ano, por um custo de 72 mil reais. É um baita resultado. Olha que eu tô fazendo uma dinâmica bem complexa aqui. Então, eu tô mostrando isso para vocês, para que vocês consigam colocar isso numa planilha e vocês conseguirem fazer todo esse planejamento, tá? Inclusive, vou deixar uma planilha aqui de Excel aqui abaixo para que você baixe e você consiga fazer esse planejamento, beleza? Então, espero que esse vídeo tenha feito sentido para ti e principalmente para ele que ele tenha te alertado de 2 pontos. Primeiro, que o digital é maravilhoso, dá um baita retorno, só que precisa de um planejamento mínimo para que você consiga efetivamente ter resultado usando digital, para que você não chegue um aventureiro e 6 meses depois, não, eu vou parar porque faltou caixa. Não faltou caixa, porque tu não planejou, tá? Então isso é importante, beleza? Então espero que você tenha gostado. Inclusive, se esse vídeo for relevante para ti, clica no botão de curtir e se inscreve no canal, que assim o YouTube considera que esse vídeo é relevante e vai mostrar para outros advogados e ajuda o nosso trabalho também. E caso você tenha interesse que a Conversão Jurídica, que é a empresa que eu sou sócio, faça esse trabalho para você, tanto esse planejamento, tanto a parte de tráfego, como ela implementa a sua equipe comercial, que é um serviço que a gente contrata, treina e acompanha, só clicar também no link aqui da descrição desse vídeo e agendar uma reunião com a gente, tá bom? E sobre esse vídeo, se você tem alguma dúvida ou sugestão, coloca aqui no link dos comentários que eu vou estar à disposição para te ajudar, beleza? Um abraço e até o próximo vídeo.